Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa das profecias mais intensas, mais enigmáticas que existem. Um evento de escala cósmica que, segundo as fontes, começa num lugar bem específico aqui na Terra. Para começar, vamos pensar num número: 2,6 bilhões. É uma cifra tão, mas tão grande que a nossa mente mal consegue processar. E esse número, ele se refere à quantidade de mortos profetizados durante o evento que a gente conhece como o Segundo Ai. E só para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada neste gráfico. Ele compara esse número com as maiores tragédias da história. A Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos. A Segunda, 60 milhões. O Segundo Ai simplesmente deixa tudo isso no chinelo. As fontes são bem claras. Isso aqui não se trata de uma guerra humana. Pelo contrário, o que é apresentado é um juízo divino numa escala que vai muito além da nossa compreensão. É um evento cósmico, preciso e com um propósito muito específico. Então, a pergunta que não quer calar é: De onde é que poderia vir um cataclismo desse tamanho? As fontes que a gente está analisando hoje dão uma resposta surpreendentemente específica, que a gente encontra em textos antigos que fornecem as coordenadas, tanto geográficas quanto espirituais. Ok, então vamos direto para a pista central de todo esse mistério. Ela vem de uma passagem bem específica do livro do Apocalipse, que basicamente prepara o terreno para tudo que vem depois. Os elementos aqui são a chave de tudo. Presta atenção. 4 anjos específicos, um lugar exato, o grande rio Eufrates, um exército de 200 milhões de cavaleiros e uma consequência devastadora: a morte de 1/3 da humanidade. É um quebra-cabeça, e a gente vai começar a montar ele agora. Para a gente entender o que acontece, primeiro a gente precisa entender o onde. Por que o rio Eufrates? Qual é o segredo que esse rio tão antigo guarda? E o que é realmente fascinante é a chave que a interpretação do Midrash nos dá. O Eufrates, que originalmente se chamava Chatalprat, era um dos rios lá do Jardim do Éden, um rio de vida. Mas, depois da queda, ele se torna o que chamam de Jevou, uma fronteira simbólica, o limite entre o que é sagrado e a rebelião espiritual. E a história só reforça isso. A Torre de Babel, aquele ato de desafio contra Deus, foi construída ali perto do Eufrates. O cativeiro da Babilônia aconteceu às suas margens e, profeticamente, ele é o palco para o juízo e o ponto de partida para o conflito final no Armagedon. Ou seja, esse rio é um epicentro de confronto espiritual. Então, quem são esses 4 anjos? Bom, o Talmud fala de uma classe específica de seres chamada Malachei Shabala, que se traduz como anjos da destruição. Eles não são anjos caídos quaisquer, mas sim agentes de juízo mantidos em correntes, preparados, só esperando por esta hora, dia, mês e ano exatos. Certo? E o exército de 200 milhões? De onde vem isso? A chave aqui vem do Zohar, um texto místico judaico. Ele fala de 200 sarim, ou príncipes espirituais, que governam as nações do mundo. Mas como que 200 viram 200 milhões? E aqui vem a revelação crucial. Os 200 milhões não são uma cavalaria humana, literal. Segundo essa interpretação, é a força espiritual que emana desses 200 sarins, que incita, que inspira e que mobiliza as nações para a guerra e para a autodestruição em massa. É, na verdade, um exército espiritual agindo no mundo físico. Então, tá, a gente já tem o local, os agentes e a força por trás de tudo. Mas como exatamente essa destruição toda acontece? A profecia detalha 3 mecanismos específicos, ou pragas. A análise interpreta essas pragas de 2 formas. Primeiro, fogo, fumaça e enxofre parece apontar para armamentos de destruição física em massa, algo avassalador. Segundo, o poder em suas bocas é interpretado como uma ideologia transformada em arma, o discurso de ódio que leva as pessoas a se matarem. E, por fim, as caudas como serpentes simbolizam os enganos, as mentiras mortais que se espalham por trás, envenenando toda a sociedade. Diante de um cenário tão pesado, a aplicação prática que as fontes oferecem não é sobre como vencer a guerra, mas sim sobre como navegar espiritual e humanamente por tempos tão conturbados. Então, o ponto crucial aqui é resiliência pessoal e comunitária. É sobre se recusar a ser arrastado pelo ódio coletivo. Fazer um esforço consciente para manter a própria humanidade. Fortalecer as comunidades locais, em vez de depender de sistemas globais que a gente sabe que são instáveis. E, acima de tudo,
cultivar a paz interior, não importa qual seja o tamanho do caos do lado de fora. Mas esse segundo ai é só uma parte da história. A narrativa continua e culmina com o som da sétima e última trombeta, quando o segundo texto, o mistério de Deus, finalmente se completa. Mas o que isso significa? Bom, isso é algo para a gente explorar numa próxima análise.